Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Feche os olhos por um instante, respire fundo e se permita voltar no tempo. Voltar não com os pés, mas com o coração. Volte àquele tempo em que tudo era novo, onde o mundo parecia grande demais e você, pequeno demais. Pense em você, quando ainda era apenas uma criança. Aquela versão sua, pequena, sensível, cheia de sonhos e cheia de medos. Aquela criança que só queria ser vista, ouvida, acolhida. Aquela criança que carregava perguntas sem resposta, que buscava amor, mesmo nos silêncios, que sentia falta, mesmo sem entender do que. Essa criança ainda vive dentro de você. Ela não desapareceu. Ela só ficou quietinha, esperando por um olhar de compaixão. Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que a vida tenha mudado, mesmo que você já tenha aprendido a se defender, a parecer forte, a seguir em frente. Algumas feridas ficaram, e elas continuam falando, através dos seus medos, das suas reações, das suas inseguranças. Hoje, vamos falar sobre essa criança interior, sobre como ela molda as escolhas que você faz, sobre como as dores de ontem ecoam nos sentimentos de hoje, e sobre como a cura não começa negando o passado, mas acolhendo, com ternura, tudo o que ainda dói. Porque há um caminho de cura. E ele começa quando você para de exigir força e começa a oferecer amor para a criança que você foi e para a pessoa que você ainda pode se tornar. A neurociência da criança interior. A ciência mostra que os primeiros 7 anos de vida moldam as estruturas mais profundas do nosso cérebro emocional. É nesse período que o sistema límbico, responsável pelas emoções, vínculos e respostas afetivas, está em pleno desenvolvimento. O cérebro da criança é como uma esponja, ele absorve tudo. Cada palavra dita, cada olhar recebido, cada ausência sentida, o ambiente, as emoções dos cuidadores, as palavras que cercam a infância. Tudo isso se torna código dentro da mente. E esses códigos se transformam em crenças, comportamentos e padrões que o adulto continua repetindo, mesmo sem perceber. Se a criança cresceu ouvindo que a atrapalhava, ela aprende a se calar e cresce com medo de incomodar. Se foi amada apenas quando obedecia, aprende a reprimir seus desejos e a viver para agradar. Se foi comparada, criticada, ignorada, desenvolve uma dor silenciosa chamada inadequação. E o cérebro grava tudo isso não apenas como lembrança, mas como verdade emocional. Essas marcas não ficam só na mente, elas ficam no corpo, nas tensões musculares, nas reações impulsivas, na dificuldade de confiar ou se entregar. A neurociência chama isso de memória somática. As experiências não resolvidas continuam se expressando através de sintomas, posturas e emoções repetitivas. Por isso, quando um adulto explode sem entender o porquê, ou sente medo de ser rejeitado, mesmo em um relacionamento seguro, não é o adulto que está reagindo, é a criança ferida, pedindo para ser ouvida. E é por isso que a cura emocional, antes de tudo, um reencontro, não com o passado em si, mas com quem você foi naquele passado, com aquela parte de você que e não precisava de conselhos, mas de colo, porque o que foi aprendido na dor pode ser reprogramado no amor. As marcas da infância na vida adulta. Você já se perguntou por que reage de forma tão intensa a certas situações? Porque mesmo tentando parecer forte, às vezes se sente tão frágil por dentro. Porque uma palavra mal colocada, um olhar de reprovação ou um silêncio inesperado doem mais do que deveriam. A resposta, muitas vezes, não está no agora. Está no ontem, na criança que você foi e que ainda vive dentro de você. Quem não foi validado, busca validação em cada gesto, em cada relação. Quem foi criticado,
aprende a se sabotar antes que o mundo critique. Quem foi ignorado carrega o medo de não ser visto por ninguém. O adulto que você é hoje, com toda a sua inteligência, fé e força, ainda guarda ecos emocionais da criança que um dia chorou sozinha, sem saber dar nome à dor. E isso é mais comum e mais profundo do que parece. A neurociência mostra que nossas reações emocionais automáticas estão diretamente ligadas às experiências da infância, especialmente as que causaram dor ou insegurança. Quando algo do presente ressoa com uma memória inconsciente, o corpo reage como se estivesse revivendo aquilo, mesmo que a mente adulta não perceba. Por isso você se fecha quando alguém se afasta. Por isso você se culpa quando algo dá errado. Por isso você precisa de aprovação para se sentir merecedor de existir. Essa não é fraqueza, é memória emocional. Mas a boa notícia é: tudo aquilo que foi programado pela dor pode ser reprogramado pelo amor. Acolher sua criança interior não é olhar para o passado com pena, é olhar com compaixão, com maturidade, com a coragem de quem diz: eu sei que você sofreu, mas agora você tem a mim. E juntos, vamos nos curar. Porque o que faltou lá atrás não precisa continuar faltando dentro de você. Jesus também honrou as crianças. Em Marcos, capítulo 10, versículo 14 está escrito: deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Essas palavras não foram ditas por acaso. Jesus estava cercado por adultos, mestres da lei, discípulos, mas ele fez questão de chamar ao centro os pequeninos. Ele os acolheu quando muitos os queriam afastar. Ele os valorizou quando outros os consideravam irrelevantes. E o que ele fez lá, ele quer fazer hoje, com a criança que ainda vive dentro de você. Aquela criança que talvez tenha chorado em silêncio, que carregou culpas que não eram suas, que desejou ser vista ou apenas ser abraçada. Jesus ainda estende os braços a essa parte de você. Deus não despreza o que está ferido. Ele não ignora o que foi esquecido. Ele toca com ternura. Ele chama com amor. Ele cura com presença. O reino de Deus não é para os perfeitos. É para os que se permitem ser pequenos, para os que têm coragem de voltar ao início e deixar que a graça faça morada onde antes havia dor. Não há vergonha em reconhecer que sua criança interior precisa de cuidado. Pelo contrário, isso é maturidade espiritual, porque o mundo pode ter tentado endurecer você, mas Deus ainda acredita na sua sensibilidade, ainda acredita na beleza de um coração que sente, na verdade de uma alma que não desistiu de ser inteira. Hoje, Ele te chama como chamou aquelas crianças, com braços abertos, com um olhar manso, com o convite mais puro e curador que existe. Venha, aqui é o seu lugar. Quando você se sente pequeno de novo. A vida adulta, por mais racional que pareça, é muitas vezes o palco onde as dores da infância voltam a se manifestar. Não porque você queira, mas porque certas emoções nunca foram escutadas, apenas reprimidas. Quando você sente medo de ser abandonado, não é só o medo do presente. É o eco da criança que um dia esperou e ninguém veio. Quando alguém te ignora e você se sente invisível, não é fragilidade. É a memória silenciosa de quando a sua presença não foi notada, de quando você aprendeu a se encolher para caber nos espaços que os outros deixavam. Quando uma crítica te derruba mais do que deveria, é a voz da infância dizendo: de novo, não fui bom o bastante. E por mais que o corpo cresça, a alma ainda carrega os registros das experiências que formaram suas crenças. A neurociência chama isso de traços emocionais de apego, padrões criados para proteger você da dor, mas que acabam se tornando muros que impedem o amor de entrar. Por isso, quando você reage de forma desproporcional, não é imaturidade, é a criança dentro de você, tentando avisar: eu ainda estou aqui. O problema não é sentir tudo isso. O problema é continuar ignorando essa parte sua, achando que já passou, quando na verdade, o tempo não cura o que o coração não reconhece.
A dor que não é acolhida se transforma em repetição. Ela volta em ciclos, nas relações, nos medos, nos silêncios. Mas quando você decide ouvir essa criança interior, quando você para de fugir dela e escolhe abraçá-la, o que antes era ferida se transforma em portal de consciência. Porque o amor que ela esperou de alguém agora pode vir de você. E nesse reencontro, algo sagrado acontece. A alma amadurece sem endurecer. E o coração, finalmente, aprende a descansar. A dor que você não merecia, mas viveu. Nenhuma criança deveria ouvir que não é suficiente. Nenhuma alma tão jovem deveria carregar o peso de provar seu valor. Nenhum coração pequeno deveria aprender a se calar para merecer amor. Mas tantos de nós tivemos que amadurecer cedo demais. Aprendemos a interpretar o humor dos outros antes mesmo de entender o nosso. A cuidar, a agradar, a ser fortes, quando o que mais precisávamos era ser acolhidas. E ser forte demais, por tempo demais, é uma forma silenciosa de abandono de si. Porque toda vez que você precisou sorrir para não preocupar ninguém, você deixou um pedaço da sua verdade para trás. Toda vez que engoliu o choro, porque não adiantava reclamar, você ensinou ao seu coração que sentir era perigoso. Toda vez que ouviu que estava exagerando, você aprendeu a duvidar da própria emoção. A criança que você foi não precisava de exigência. Ela precisava de colo, de olhar, de presença. Ela não queria ouvir "seja forte". Ela só queria ouvir "tudo bem chorar". Não queria ser exemplo, só queria ser amada, mesmo imperfeita. E hoje, mesmo que você tenha crescido, essa parte sua continua esperando por algo simples e essencial. Um abraço interno. Um "eu te vejo". Um "você pode descansar agora". A neurociência chama isso de integração emocional. Quando o adulto consciente acolhe a criança ferida, mas espiritualmente é mais do que isso. É o Espírito de Deus visitando os lugares dentro de você, onde ainda há lágrimas não choradas. É Deus dizendo: você não precisa mais ser a adulta que protegeu todo mundo. Agora, deixe que eu proteja você. Porque a força verdadeira não está em resistir o tempo todo. Está em permitir que o amor entre onde o medo se instalou. E quando essa criança finalmente se sente segura, ela para de gritar e começa a sorrir de novo. Não porque esqueceu o que viveu, mas porque entendeu que o passado não define o que ela é. O amor cura, a presença cura, e o olhar compassivo, o seu e o de Deus, é o primeiro passo da libertação. Comece a curar essa criança. Reconheça. Negar não cura. Ignorar não fortalece. O que você evita olhar continua governando suas reações. O que você tenta esquecer continua moldando suas escolhas. A dor não desaparece porque foi silenciada. Ela apenas muda de forma. Vira ansiedade, vira autossabotagem, vira isolamento. A cura verdadeira começa com coragem. Coragem de encarar, coragem de sentir, coragem de dizer: sim, isso doeu, mas não vai me definir. Negar é como colocar uma planta doente em um canto escuro, esperando que o tempo vai curar. Sem luz, sem água, sem cuidado. Ignorar é como tentar andar com um espinho no pé, fingindo que a dor não existe, mas sentindo-a a cada passo. Fortaleza emocional não é frieza, é lucidez. É saber que aquilo que não foi visto com compaixão continua pedindo atenção nas entrelinhas da vida. Por isso, hoje, se permita reconhecer: você está crescendo, e parte desse crescimento é olhar para o que doeu, não com julgamento, mas com acolhimento. Você não precisa mais fingir que está tudo bem, porque quando a alma é ouvida, ela finalmente encontra paz. E onde a verdade, a graça floresce. Converse com ela. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. E imagine aquela criança que um dia você foi. Talvez ela esteja encolhida num canto da memória.
Talvez esteja quieta, mas cheia de sentimentos engasgados. Talvez tenha aprendido a sorrir, mesmo com medo. Mas hoje, você vai até ela. Com maturidade, com amor, com presença. Você não vai repreender, nem ignorar. Você vai acolher. Sente-se ao lado dela, mesmo que apenas na alma. Olhe nos olhos daquela versão sua que só precisava de colo. E diga com ternura: pequena, você não foi culpada. Não era sua responsabilidade carregar o mundo nas costas. Você não merecia silêncio, rejeição, abandono. Você merecia abraço. Você merecia ser ouvida. Você merecia ser amada, exatamente como era. Diga isso quantas vezes for preciso, porque talvez ninguém nunca tenha dito. Mas você pode ser agora a pessoa que faltou no passado. E mais do que falar, escute. Escute o que a sua criança interior ainda tem a dizer. Sobre os medos que carrega. Sobre os sonhos que reprimiu. Sobre a saudade de se sentir segura. E então, abrace. Abrace essa parte de você com compaixão. Não para viver no passado, mas para libertar o presente. Porque quando a criança ferida é ouvida, o adulto finalmente pode descansar. Acolha as emoções. Não fuja do que sente. Não se culpe por sentir demais. As emoções não são inimigas, são mensagens da alma. A tristeza, por exemplo, não é sinal de fraqueza. É um sinal de que algo dentro de você precisa ser visto, tocado com gentileza, ou simplesmente respeitado. Quantas vezes você já escondeu a dor, com medo de parecer fraco? Quantas vezes você sorriu, enquanto por dentro implorava por compreensão? Mas hoje, você tem permissão para sentir, sem culpa, sem máscara, sem julgamentos. Permita-se chorar, permita-se parar, permita-se respirar fundo e dizer: isso que estou sentindo é real, e eu não preciso mais esconder. Porque o que é acolhido encontra alívio, e o que é reprimido se transforma em peso. Deus não rejeita quem sente. Pelo contrário, Ele se aproxima dos que choram com sinceridade. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. A dor não é o fim. É só o início de uma cura, que começa quando você decide se escutar com amor. Dê a ela o que ela não teve. A criança que vive em você não precisa mais mendigar amor. Ela precisa ser cuidada por você, com a ternura que lhe foi negada. Talvez ela tenha crescido num lar barulhento, mas emocionalmente silencioso, onde ninguém dizia: você é importante. Você está seguro. Você pode errar e ainda assim ser amado. Talvez o que ela ouviu foi: engole o choro. Você é difícil demais. Você me dá trabalho. Mas hoje, você é o adulto que pode romper esse ciclo. Você pode oferecer a ela o que antes faltou: proteção, dizendo a si mesmo: agora, você está seguro. Cuidado, escolhendo se nutrir com descanso, presença e escuta. Validação, reconhecendo que o que doeu foi real. Presença, ficando ao lado dela, mesmo nas emoções difíceis. Você não precisa esperar mais que alguém venha te resgatar. Você é o resgate. Você é quem pode segurar a sua criança no colo da alma e dizer: agora eu vejo você. Agora eu te escuto. Agora eu estou aqui. Essa é a verdadeira maturidade. Não se tornar frio ou invulnerável, mas se tornar o abrigo que um dia faltou. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o que você faz com o que ficou. E o amor que cura é o amor que se oferece, mesmo atrasado. Porque o tempo que passou não é maior do que a escolha que você faz agora. Se essa mensagem falou com você, feche os olhos por um instante, respire fundo e abrace, com ternura, a criança que mora em você. Nos comentários, escreva com fé e intenção: hoje eu escolho acolher minha criança interior com amor. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa se reencontrar com sua essência. Talvez essa pessoa esteja em silêncio, esperando exatamente essa cura. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência
e caminhe conosco por essa jornada de fé, cura emocional e reencontro espiritual. Porque quando você decide curar a criança que foi ferida, você liberta o adulto que ainda tenta sobreviver. E a sua vida inteira começa a florescer. Não mais à base de defesa, mas de amor. Que essa decisão se torne um marco na sua história. Hoje, o ciclo da dor começa a se encerrar. E um novo ciclo, de acolhimento, compaixão e liberdade começa. Você merece isso. Sua criança interior também. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.